dia tem que dar permissão. E vou compartilhar a minha tela do PowerPoint. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Deixa eu só colocar ela em exibição. Aqui. Como eu comecei falando, né? A minha ideia não é esgotar o assunto e nem trazer uma verdade absoluta, mas trazer uma visão daquilo que eu pesquisei antes de fazer o caminho. Então, eu sou Yolanda e o grupo especial da nossa Adriana Reis, né? Nossa viagem em maio de 22. Eu dei o nome nessa apresentação de Caminho Sagrado e vou explicar por que esse nome. Mas, para explicar isso, eu preciso trazer a história do caminho. A gente sabe que... É o teu primeiro caminho, desculpa te interromper, é o teu primeiro? De Santiago de Compostela, é a primeira vez que eu vou fazer. Sim. Ah, tá. Pode interromper o tempo todo. Eu gosto dessa Aham. troca, né? Senão fica parecendo só uma palestra. É uma pesquisa Tá. que eu fiz e acho que o conhecimento de vocês também faz com que o trabalho fique mais rico. Então, a gente sabe que Jesus Cristo passou, pelo menos como conta na Bíblia, como conta nos evangelhos, que ele passou a incumbência para os apóstolos seguirem a evangelização após a sua morte, né? Então, Santiago, na época era só Tiago, ele recebeu a incumbência de levar a evangelização para uma região chamada Hispânia Romana. A Hispânia Romana era o domínio de Roma, onde ele pegava toda essa região aqui. Hoje, ela é conhecida como Península Ibérica. Então, Tiago ficou com essa região, que hoje seria Portugal, Espanha, Andorra, Gibraltar e uma pequena porção da França, enquanto os outros apóstolos foram para outras regiões. Mas, antigamente, o mapinha era assim, dividido, né? Ele chamava de Hispânia, porque ele estava todo relacionado ainda com a visão romana. Não tinha nenhuma visão cristã ou qualquer outra linguagem que pudesse já mostrar a natureza dessa religião. E Tiago, depois que fez toda essa caminhada pela região toda, né, do território ibérico, na Galícia, ele foi decapitado quando ele retorna para a Palestina. Vocês podem acompanhar a ideia do ano. Então, a gente imagina que Tiago tenha saído por volta dos 30 anos de vida para evangelizar, e 44 anos depois daquele período onde Jesus foi morto, então ele já deveria estar na faixa dos 60, 70, ele retorna da missão e foi decapitado pelos romanos. E como era a tradição, os restos mortais dele foram colocados numa barca e empurrados para o mar. Isso são coisas que estão sendo relatadas e a gente não tem como provar a verdade absoluta, né? Mas conta a história que em 813, um eremita, né, um caminhante chamado Pelaio, ele tem uma visão. Sentado numa região ali dos campos, ele vê uma luz muito forte chegar, e essa luz traz para ele uma sensação muito gostosa, uma euforia. E no dia seguinte, ele vai no bispo, no Teodomiro de Iria, e conta para o bispo: eu tive uma visão, eu vi uma luz vindo do alto e iluminando uma parte do campo. O bispo, como já era voltado para essas coisas sobrenaturais, manda investigar, e eis que eles encontram o quê? Os restos mortais de Tiago, né? Encontram os ossos dele ali. Então, foi em 44 que ele foi decapitado. Vejam, levou quase 750 anos, 700 e poucos anos. 180. No ano de 813, eles encontraram os ossos dele. E aí vocês vão dizer, tá, mas para que a gente precisa saber disso se a gente vai falar sobre energia? Olha que interessante. Bom, origem do nome, né? Santiago vem da derivação de São Tiago. São porque era uma consideração da igreja quando reconhecia
as virtudes de um homem, mais de um homem, né? Compostela, porque era chamado de Campos Estelares. E agora, 12 séculos depois, nós vamos estar lá trilhando de bermuda, de shorts, de tênis, com todo o aparato de peregrinos, para ver esses céus estrelados, né? Santiago de Compostela foi, então, o início de um terreno sagrado, onde eles encontraram os ossos e fundaram a catedral. Essa aqui era uma das primeiras imagens. Hoje, a catedral está assim. Provavelmente vocês já devem ter visto algumas imagens, algumas identidades que mostram onde nós vamos chegar, né? E por que chama sagrado? Agora começa a parte interessante da nossa caminhada. Existe um apontamento que eles dizem que um lugar sagrado é quando ocorre a visão, ou a revelação, ou a aparição de uma entidade espiritual naquele lugar. Quando ocorre um sinal, como uma manifestação mais sobrenatural, eles consideram, então, sagrado. E esse estabelecimento, quando ocorre um fenômeno, eles encontram um centro e ali eles começam a explorar esse lugar, explorar no sentido saudável, para acompanhar como ritos, como momentos de meditação, de reflexão. E por que, então, esse lugar foi chamado de sagrado? Não sei se vocês conseguem ver, mas foi por causa dessa visão do Pelayo, quando ele viu a luz. Então, eles chamam isso de revelação do mundo espiritual, do mundo divino, para iluminar os ossos e mostrar para nós o quanto esse lugar é especial. Só por causa da visão do Pelayo é que foi considerado um caminho sagrado. Mas ainda tem uma parte interessante, né? Se a gente pudesse identificar isso junto com a ciência, seria muito melhor. Então, a ciência vem dizer o seguinte, que existe um campo que envolve todo o nosso planeta, envolve o universo, envolve as pessoas, e eles chamam esse campo de energia de campo toroidal. Esse campo toroidal, existe uma abertura que passa do Polo Norte, sai pelo Polo Sul, dá uma volta no planeta, entra de novo e dá uma volta, fazendo o sinal do infinito. E esse campo de energia, cria-se portais, onde a energia penetra na Terra. Então, esses portais energéticos permitem o quê? A comunicação entre uma dimensão e outra. A passagem interdimensional do mundo espiritual para o mundo físico. Não sei se vocês já ouviram falar desse campo toroidal, mas ele tem um movimento, eu vou mostrar para vocês, é muito curioso o quanto isso aqui é necessário, e é esse fluxo de energia que mantém toda a nossa a Terra vitalizada, com a vida como a gente conhece, né? Yolanda, esses portais existem em pontos específicos? Então, vou falar isso agora. Existe. Não tem problema. Existem pontos muito centrais onde essa energia entra com muito mais vigor e é identificado. Um deles aqui, não sei se vocês estão vendo meu cursor, é a Península Ibérica. Aqui pega tanto a região da França, Espanha e Portugal. E tem as outras que são identificadas. Aqui, por exemplo, você que vai para Machu Picchu, é bem nessa região do Machu Picchu, aqui é o México. Então, a gente vai vendo coisas que condizem com todos esses lugares mágicos, né? Esses lugares sagrados. México, no México. É a região de Yucatán, no México. Inclusive, né? Yolanda, dizem que no caminho as igrejas elas foram construídas em pontos energéticos do caminho. Isso. Por isso que eles são chamados de lugares sagrados. Provam que foram avaliados os pontos energéticos dessas igrejas, entende? Então, inclusive a de Santiago de Compostela. Inclusive de Santiago. Sim. E se a gente lembrar aqui, Isabel e Ângelo e pessoal, aqui na Península Ibérica foi onde teve mais aparições da Nossa Senhora. Em Fátima, em Salete, no México, em Guadalupe. A portuguesa. Isso, portuguesa e a francesa, né? Que é Salete. Sim, Salete. Né? Então, vejam quanto é possível a gente entrar em contato com esse portal
durante a nossa caminhada. Nossa, E assim, mãe. olha que interessante, né? Aqui está a Palestina, onde Tiago foi decapitado, e aqui a Península Ibérica. Olha o trajeto que ele teve que fazer num barco, ele não, né? Os ossos. O barco dele percorreu essa região até chegar aqui. O barco sabia que era um lugar energético. Os ossos estavam sendo conduzidos, talvez, por esse campo de energia. Isso conta-se as histórias, né? Que provavelmente a vontade de Tiago era de ser enterrado nas terras onde ele fez o evangelho, onde era a missão dele incumbida por Cristo. E assim a gente consegue visualizar aqui no mapa porque ele chegou na Espanha, né? Isso é muito atraente. E aí vem uma outra questão. Quando esses lugares são sagrados ou quando tem esse portal de energia, é possível entrar em contato com fontes espirituais. Talvez não seja nem o nosso propósito. Talvez a gente não esteja indo lá para perceber e ver espíritos, mas para responder a uma coisa que está dentro de nós que nos atrai para ir para lá. A gente parece que tem um pulsar, né? Dizendo, vamos para esse lugar sagrado. Vai para conhecer. Não sei o que tem, mas a gente vai. A mesma coisa aconteceu com o Tiago, mesmo depois de morto. Esses contatos são possíveis por causa do campo toroidal. Então, eles existem em todos os lugares. Mas em alguns, torna-se mais fácil a manifestação deles. Como tem aqui em Aparecida, como tem em Atibaia, onde é a cidade de Chico Xavier. Bom, como encontrar esse ponto? Que é a pergunta do Ângelo, né? Esses portais espirituais, eles aparecem nessa região da Península Ibérica com muita intensidade. Vários pontos a gente vai perceber esses campos de energia. É como se o nosso corpo ficasse mais leve, como se nós pudéssemos sentir uma plenitude e vai dar vontade de sentar. A gente vai sentir vontade de parar. Então, nós vamos ter que estar conectados, cada um consigo, para perceber esse momento em que o corpo pede para parar, né? E o que acontece com essas paradas? A gente começa a perceber que nós não estamos mais sozinhos. Esses portais, eles têm uma finalidade de manter todo esse movimento, todo esse ciclo de energia regulado. É uma lei. Não sei se vocês já ouviram falar dos princípios herméticos. Ele é formado por 7 princípios, mas essa lei você encontra em toda a natureza. Tanto no reino animal, vegetal, na medicina, na biologia, na física. Ele permanece seguindo corretamente esse fluxo para que todo esse sistema seja regulado por uma força maior. E aqui está o campo toroidal em volta do ser humano. Quando a gente identifica esses campos, é que a gente percebe que todos nós somos um. Eu não sei se eu estou falando muito rápido, mas eu me empolgo muito com essa energia, porque mesmo à distância, mesmo através de um equipamento, a gente sente a nossa vibração. A gente sente que a gente está caminhando junto, né? Essa é a noção de que todos nós somos um. Nós estamos interligados por esse grande campo. E o campo... universo isso, aproxima as pessoas, né? Ele aproxima, né? Quando a gente está na mesma vibração, que é o que eu coloquei aqui embaixo, se nós estamos vibrando na mesma direção, no mesmo ritmo, a gente cria o caminho sagrado. Se nós estamos com a mesma intenção, nós vamos fazer esse caminho. Porque tem muitas pessoas lá caminhando com outras intenções. Não que não seja perceptível como sagrado, mas vão estar percebendo outras coisas diferentes, né? Aqui eu vou mostrar para vocês o campo toroidal. É uma coisa que a ciência consegue agora medir e fez essa representação. Não é um equipamento, é só uma representação, tá? Se tiver muito alto o som. Isso acontece também no nosso corpo. E aí vai criando os vórtices ou chakras energéticos, como a gente conhece, e no planeta são os portais de energia. Conforme ela vai entrando... Nossa, que lindo!
E as cores, elas realmente acontecem por causa da temperatura, da velocidade desse campo de energia. Quanto mais perto do centro, mais ligado ao vermelho, quanto mais longe, mais o azul, né? Porque é energia fria. Demais. E a gente pode perguntar, mas por que ele faz vários movimentos? É porque quando eles se encontram, eles mudam o fluxo dessa energia. Elas fazem com que ela vá criando outros tipos de holografia, né? Ou de mandalas, melhor a palavra. E vai ficando cada vez mais intenso. Lindo. Aí vamos esclarecer que a minha pesquisa, claro que ela vai estar tentando despertar em mim, então eu gostaria também de compartilhar isso com vocês, de entrar mais em contato com esse portal. Então, existe um diálogo entre a espiritualidade que vai trazendo esse segredo para nós. Como nós podemos conectar com eles que estão nesse caminho? Eles estão ali, os centros espirituais estão ali, e eles querem que a gente se comunique com eles. Então, eles dizem que existe uma chave para isso. Primeiro, já fizemos. Também tem que estar preparado para entrar em contato, né, Yolanda? Mas nós estamos, porque eu acho que esse período todo em que a gente vai arrumando a nossa mochila, que vai escolhendo as coisas, que vai sentindo a pressão do quanto nós temos capacidade para andar, né? Tudo isso vai mexendo com o nosso preparado espiritual. Uhum. Mas as entidades espirituais dizem que a primeira coisa é o escolher, já escolhemos o caminho. E a primeira questão é o pensamento enquanto estamos na jornada. Porque acho que até uma de vocês publicou, não entrar no caminho falando do passado, falando da família, de problemas emocionais, ou como acontece naquele filme O Caminho, que com cada um que ele parava, que o Tom conversava, trazia problemas do passado, né? Ah, porque eu quero parar de comer, porque eu quero parar de fumar, e não estavam vivendo o caminho. Então, pensar na jornada é realmente pensar que nós estamos ali agora para viver essa jornada. A emoção é a produção de química, de hormônio que o nosso corpo processa, e são as emoções que nós vamos conduzir para sentir cada passo que a gente vai estar vivendo ali. E aí sim, permitir viver a experiência sagrada, né? De estarmos conectados, de estarmos... Então, principalmente, o pensar só na caminhada, não pensar no que vai fazer depois, onde vai chegar, mas a cada passo, a emoção que a gente está vivendo. E aí a gente também vai fazendo algumas perguntas, talvez seja de vocês, né? O que mantém esse caminho sendo sagrado e mantendo essa vibração sagrada, toda essa disposição depois de tanto tempo que as pessoas caminham? Uma das coisas que mantém o caminho é o título chamado Registro Acástico. O registro acástico, eu vou até ler aqui, que fica mais interessante, ele diz assim: são um compêndio, então uma soma de energias de todos os eventos, de todos os pensamentos, palavras, emoções e intenções humanas que já ocorreram no passado, no presente e no futuro. Então, à medida em que nós entramos num território, numa região, na casa de alguém, nós estamos entrando nesse registro. Quando nós estamos fazendo o caminho, nós não estamos vivendo só a nossa experiência, nós estamos captando de outras pessoas que passaram por lá, o que elas pensaram, que emoções viveram. E com a intenção, a gente vai sentir essa vibração. Por isso que as pessoas tendem a voltar e voltam muitas vezes para o mesmo lugar. Elas querem voltar para aquele caminho para sentir essa mesma emoção. Então, é isso que mantém esse desejo de ascender ou de se conhecer mais através do caminho.
E como acessar esse caminho, né? O que a gente acessa nesse caminho? É o despertar, o autoconhecimento. Então, quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? Qual é o sentido da minha vida? Qual é o propósito da minha vida? Eu nasci para quê, afinal? Se a gente tem essas perguntas, num caminho sagrado, nós começamos a perceber que a gente não está aqui à toa. Nós não viemos só para comer, beber, dormir. A gente veio para evoluir. E a evolução depende de estarmos despertados ou acordados para o momento presente. A manifestação desses registros acontecem, e eu vou trazer o exemplo do filme do Nicolas Cage, que é a premonição, né? Presságio. Ele diz o seguinte nesse filme: existem padrões que se escondem bem à vista, você só precisa olhar. Então, a mensagem que a gente vai captar vai depender de como a gente estiver olhando esse caminho. Os padrões são as mensagens do que nós viemos fazer aqui, que é a evangelização de Santiago, é isso que ele veio trazer. Né? Não o evangelho como a gente conhece hoje, mas o evangelho que ele reconheceu, que ele captou direto de Cristo. As coisas que achamos caóticas, como aconteceu com a pandemia, com a guerra, são leis e votos sutis que seguem esse padrão. Então, também isso que está acontecendo com a gente faz parte desse padrão dos registros divinos. Tem que acontecer. Por algum motivo, tem que acontecer. E terceiro, só algumas pessoas conseguem ver como as peças se encaixam. Às vezes a gente está no meio do tumulto e fica vendo só o tumulto, mas não entende que aquele tumulto está nos levando para uma outra direção. Às vezes nos ajustando, né? E aqui eu coloquei a fotinho de cada um de nós, para que a gente também possa perceber que somos uma grande família, que nós estamos unidos, cada um com o seu sorriso, com a sua percepção e com a oportunidade de nos conhecermos mais, mas que a gente esteja afinado com esse pensamento e com esse propósito. Eu não quis entrar muito na... Eu vou parar de compartilhar aqui. Eu não quis entrar muito em teoria de energia, porque eu não sabia se era isso que vocês também gostam. Mas os portais, eles são centros de energia, igual quando a gente recebe um passe, um reiki, uma imposição de mãos. Isso acontece vindo do alto, esse centro de energia puro que vai desintoxicando o nosso corpo, que vai mexendo com a gente. Aí você fala, mas como que energia faz isso, né? Se a gente for no microcorpo, se a gente pudesse entrar lá nos elétrons, no mundo atômico, a gente iria ver os elétrons andando em correlação. Não sei se já ouviram falar sobre isso. O que é a correlação dos elétrons? Eles andam aos pares. E eles têm uma ligação um com o outro, como se fossem duas engrenagens, supondo que, né, se eles tivessem dentes, e quando um vira para cá, o outro automaticamente vai virar para lá, por causa dessa correlação, igual o relógio faz, né? Com as engrenagens. Quando os elétrons estão correlacionados, o Einstein fez uma experiência separando esses elétrons, colocando muito distantes um do outro, e mudou o movimento, a rotação de um deles, eles chamam de spin, que é o movimento do elétron ao redor dele próprio. Quando ele muda o spin de um, o outro, mesmo à distância, muda imediatamente, porque eles estão correlacionados. Esse é um exemplo para vocês poderem entender que vamos imaginar que eu estou com muitos problemas emocionais, que eu estou perturbada, que eu estou doente. Quando a gente passa por esse campo de energia, ele faz a mudança dos nossos elétrons e ele faz o ajuste para que essa engrenagem, para que essa correlação esteja ligada com uma fonte maior. Muitas vezes a gente está se perdendo aqui, está lutando e não sabe por quê, o que eu vim fazer afinal, estou só o dia inteiro trabalhando, não dou conta. Quando passa por baixo, é como se alguém mexesse no nosso hardware, mexesse no nosso programa, e a gente diz, opa, já entendi o que eu vim fazer. Parece mágico, né? Mas eu estou falando ainda de um mundo físico, algo palpável. Eu quero sempre tirar essa coisa do místico, do sobrenatural. Vamos imaginar que toda essa história do Santiago não seja real, que os ossos não tenham feito esse trajeto, mas o centro de energia é real. Então, de alguma forma,
é como a gente falou dos padrões. Alguma coisa fez a gente acreditar nessa história, fundar um centro tão poderoso como é a igreja, como é a catedral, para que a gente esteja lá. E isso é o que eu procuro nessa caminhada. Uhum. E a gente se emocionar tanto, né? Já falaram que é bem forte, né, quando chega. É muito forte, tá? Eu já estive em Santiago, na catedral, e só que eu fui como turista, né? A gente tinha alugado um carro e fomos visitar a catedral. Ela estava em reforma. Quando eu entrei lá, eu abracei, inclusive ainda era permitido abraçar o Santiago, a gente subiu uma escadinha por trás dele e abraçava. Não sei se chegou a fazer. Dizem que atualmente não dá mais para fazer isso. Mas tinha um órgão lá na catedral tocando. Eu me arrepiei toda, eu comecei a chorar, eu não sabia por quê. Olha, desde aquele ano que eu fui lá, isso foi em 2016, eu assim, fiquei com uma coisa que eu tinha que voltar, entendeu? E aí todas aquelas setas que eu via no caminho, as pessoas andando no caminho, mas por quê? Por quê? Sabe? O que tem aqui, sabe? O que tem que faz isso assim, a gente ficar tão... Emocionada, né? Tão... emocionada, tem uma coisa lá dentro daquela igreja que tu não sabe explicar. Você fez o caminho português também ou você fez o francês? Não, eu não fiz nada. Eu fui como turista, carro alugado, saí de Lisboa e fui até Santiago, entendeu? E daí eu via aquelas setas, as pessoas caminhando na rua, né? Então, e daí quando cheguei na igreja, queria conhecer Santiago, conhecer Madrid depois, né? Então, aquilo me despertou em mim, assim, o que é isso? Eu quero fazer esse caminho também. Agora eu vou fazer, né? Que delícia. Vou ver o que ele vai me revelar. As outras pessoas ninguém fez ainda, né? Ângelo... Não, eu já, como a nossa amiga, eu já estive lá também há uns 15 anos atrás. Como turista, fomos num grupo lá, senti essa emoção na hora que você passa por trás desse órgão que é chamado de fole. Isso, tem aquela, isso. É um órgão de fole muito antigo. Que exatamente. Aquilo penetra na alma que o cabelo fica em pé, assim, arrepiado, que é uma energia. Um momento, eu com a minha esposa, com os amigos, nós deitamos no pátio para olhar assim a igreja em relação ao céu, ao sol, né? Legal. E a gente teve a oportunidade de presenciar duas pessoas chegando, né? Pois as pessoas, eles vinham e abraçaram a gente. Quem tinha pela frente, eles iam abraçando. Porque foi uma conquista. Quem tivesse na frente, eles iam abraçando e gritando: cheguei, cheguei, cheguei. É muito emocionante, muito, muito, muito. E nessa época ela estava também em construção, estava toda com andaimes. Sim, também está cheio de telas, aquelas telas. Isso, exato. É um lugar a reforma demorou muitos anos, né, ali, então. E eu também, como você disse aí, eu falei, eu nem pensava em fazer caminhada. Não, mas eu nem pensava, nem... Eu falei assim, um dia eu vou andar com esse negócio nas costas, que eu nem sabia que chamava mochila. Agora a gente vai ter a oportunidade de juntos sentirmos essa energia aí que a Yolanda está dizendo. Yolanda, hoje você me fez voltar muitos anos atrás, aí nas minhas aulas de física, os cálculos toroidais aí e tal. Você falou do elétron, neutro, mais o próton, elétron com neutro. Estudei o spin, que é a experiência que o Einstein fez, tudo dentro do campo da física, né? Porque, como eu fiz engenheiro, eu dava aula de física. Então, me fez relembrar minha época de cursinho, que lá vão uns 50, 60 anos atrás, né? Obrigado pela aula, além de energia, de física. Então, como a ciência está perto da religião, né? Tudo isso...
Uma pergunta que engenheiro algumas vezes correlaciona algumas coisas, né? Quando você falou muito em energia, citou muitas vezes energia. Existe algum campo de pesquisa que tenta mensurar essa energia? Que você falou que teve as mandalas se alterando, aí tem, como Einstein fez a mudança do elétron lá da rotação, tem Sim, alguma linha de Tem pesquisa? estudos, tem. tem. Existe primeiro a medição pelo calor, né? Que, como eu mostrei a foto, os satélites, eles conseguem ter uma previsão, não sei se são satélites, eu preciso até me investigar melhor, mas eles conseguem ver o tamanho do calor que é irradiado daquele lugar, por isso naquele mapa, os Ah, tá. pontos, né? Tá. Eu já passei por vários pontos desse, porque existe assim diferenças, como eu falei, do registro arcástico. Para cada ponto, a gente vai ver um ponto de luz diferente, um movimento diferente da energia. Eu fui para o Egito, eu fui para Machu Picchu, eu estive na Escócia, passei pela Stonehenge, né, na Inglaterra, nos locais onde tem a civilização celtas, as pedras das sacerdotisas. E cada lugar desse você sente. É calor diferente, é uma pressão diferente, tudo isso é possível de ser medido, já que você está falando de mensurável, né? Por exemplo, em É. Stonehenge, a gente sente muito peso, parece que tem alguma coisa nos achatando, até a nossa forma de andar é mais lenta. Por exemplo, em Machu Picchu, que tem a questão da altitude, que a gente vai até 3.800 metros do nível do mar, e o ar é rarefeito, já deveria ter essa sensação de pesado, a gente, ao contrário, sente leveza, por causa do tipo de energia. Então, isso está sendo medido. Tem sentido, porque eu trabalhei no México e lá tem, no estado de Quintana Roo, lá na região de Yucatán, que tem as pirâmides do México, Isso, dos maias, né? isso, relatos de amigos, né, que eu trabalhei um pouco tempo só, então conhecido, não que eu me aprofundei, mas de conhecimento dos amigos que me passaram lá, né? Você falou de peso, inclusive, deve ter uma relação, porque nessa região do México, as pessoas que moravam perto das pirâmides lá, as pessoas não se desenvolviam muito, são pessoas muito baixas, de estatura baixa. É como se a gravidade jogasse muito para baixo, muita carga, né? Isso. E muita carga. Inclusive, eu fui numa aldeia lá que as mulheres têm a protuberância, o bumbum para trás, onde eles usam para carregar as crianças como uma cadeirinha. É. E essa aldeia, ela é estudada por cientistas do mundo inteiro, porque essa aldeia não desenvolve, essas pessoas, durante todas as gerações, não desenvolvem câncer. Então, a cientista, você não pode entrar, você passa só ao lado, ainda se você tiver de carro ou de outro, passa numa velocidade definida, não pode parar, mas você vê a aldeia, e essa aldeia tem os laboratórios todos estudando. Por que entre aspas, essa civilização que moram perto dessa pirâmide não desenvolve câncer? Que Então, interessante. deve ter alguma relação. Você falou de peso, me veio isso na cabeça, né? Gravidade e tal, energia. Há um emaranhado de coisas a serem estudadas aí, né? Então, só como curiosidade. Bacana. Nós temos, assim, um período que marca o caminho de Compostela através do livro O Diário de um Mago, né, do Paulo Coelho. O Diário de um Mago, inclusive, o Caminho de Compostela era quase esquecido, até que ele começou a escrever esse livro, e ele fala de processos de evolução. Então, ele fala de se ver como uma semente, ele passa até uma liçãozinha ali, 11 passos do que é preciso fazer para mudar, né? Exercícios, Embora eu sou um pouco contra a forma como ele passou esses exercícios, porque como é minha área de estudo, né, da psicologia, da evolução, ou do desenvolvimento da evolução, ele fala muito de sacrifício, de passar por necessidade, ficar de joelhos. Então, eu nem trouxe a tona pena aqui. Que também ele não terminou o caminho, né? Isso é que eu acho lamentável. Mas a finalidade de divulgar o caminho, isso
Ainda ele fica... Como um modelo, né? Um precursor. Parece que ele fez uma parte só, né? É, só uma parte, Então, mas de qualquer maneira, só para ilustrar um pouco mais, né? Quando a gente fala assim, qual é o meu propósito de vida, qual é o sentido de vida, nós nascemos para evoluir. E isso parece assim meio também muito místico. O que é evoluir, né? A gente sabe que a máquina evolui, a cada ano eu preciso trocar de iPhone, cada ano eu preciso trocar de carro, porque vai surgindo coisas mais evoluídas. Mas e o ser humano? Então, se a gente pegar pela noção do ser, a evolução é a nossa capacidade de nos adaptar e viver de forma mais equilibrada no dia a dia. Então, essa fase de adaptação depende da nossa psique, da nossa capacidade de resistir a essa distância, a essa caminhada. O bom é que a gente não vai carregar peso, mas ainda assim vai ter o controle das nossas necessidades de banheiro, já que a gente está num caminho. Então, todas essas superações fazem com que a gente comece a usar os contrastes, comece a comparar o que a gente tem aqui em casa, o nosso conforto, e o que a gente vai passar lá de desconforto. E é isso que faz a gente querer melhorar a nossa capacidade de superação. E o objetivo maior, o sentido maior, é de nos tornarmos cada vez mais humanos. E para sermos humanos, a gente tem que despertar as nossas virtudes, né? A virtude humana, a bondade, a honestidade. Então, voltando um pouco para a física, a gente usa muito esse termo quântico, agora tudo virou quântico, né? O quantum está escrito em latim, a palavra é pacote. Então, às vezes, a gente precisa de um pacote de informação, de uma quantidade X de informação, para que a gente dê o nosso salto. Então, para exemplificar melhor o que seria o quantum, vamos imaginar uma bola de tênis que está na onda do mar, ali perto das pedras, e dependendo da força da onda, a bolinha não sai. Ela vai até ali, bate e volta para a onda. Até que vem uma onda muito forte, a quantidade X de energia, que bate nessa bolinha, e aí ela acaba saindo para os rochedos, sai da água. Então, quando a gente está nessa caminhada, a gente vai dizer, mas eu não senti quase nada. A gente está juntando os nossos pacotes. A gente vai pegar várias coisas ali e depois, com um impulso só, a gente vai perceber a diferença e vai dizer, nossa, como eu mudei depois daquela viagem. Mas enquanto a gente está na viagem, a gente só está juntando aquele pacote de energia. Né? Não sei se isso fica claro, porque às vezes a gente cria expectativa e fala, puxa, eu estou aqui, estou indo, e não estou conseguindo perceber nada. Mas talvez um pouquinho mais para frente, quando a gente retornar, é que vai dar essa luz, vai dar esse insight, né? Puxa, agora eu entendi por que eu fiz. E aí eu vou fazendo a correlação com o filme O Caminho. Ele não queria fazer o caminho e não queria que o filho parasse de estudar para fazer. Não sei se vocês já assistiram o filme O Caminho. Sim. Né? O drama dele foi, eu vou ter que ir para buscar os restos mortais do meu filho, vou buscar as cinzas do meu filho. Se não fosse assim, ele não teria saído. E só depois de quase terminando a caminhada que ele percebe que ele fez o caminho com o filho. Ele mostrou para o filho aquilo que o filho queria ver e foi ele que levou o filho para ver, através da experiência dele, né? Então, a gente pode estar levando muita coisa daqui e vai voltar com muito mais. É aí que a gente vai estar evoluindo. Espero não ter falado demais. Não. Espero ter ajudado vocês. É isso. Não tem um livro que tu possa nos indicar de portais direcionado para Compostela, para os caminhos de Compostela? Para Compostela, não, porque é muito difícil, ainda está sendo explorado, mas se vocês sentem, dá para fazer uma aproximação, o filme A Profecia Celestina. A Profecia Celestina é um filme que fala sobre o Peru, e ele, numa parte do filme, ele entra num portal desses. Ele está passando pela região ali do Peru, né? Ele não chega a falar sobre Machu Picchu, a região de Cusco, mas ele fala da energia na floresta. Esse filme é encantador. Eu acho assim, todas as vezes que eu assisto, eu descubro coisas novas. E tem o livro,
que além do livro ser a Profecia Celestina, ela fala de 9 visões. Nessas 9 visões, ela fala de como nós podemos lidar com esses portais, com essa força, o que cada um de nós está fazendo aqui. Esse livro, eu acho que ele foi, assim, captado também do mundo espiritual. Ele não é psicografado, mas é muito forte a transmissão. Ai, que legal. Obrigada, Yolanda. De nada. É isso. Até dia 30, em Porto. Sim. Um abraço para vocês. Muito Tem obrigado. uma razão também de a gente estar juntos, Tu né? vai mandar, então, Yolanda, esse que tu filmou, que gravou essa apresentação? Sim, sim. Eu mando para vocês. Inclusive, se quiserem o PowerPoint, eu posso mandar no grupo, né? Que aí tem as imagens sim. ali. Adorei. Boa. Ai, Adorei. quero sim. Perdi um pedaço no Quero. começo, vou adorar. Então tá, eu já publico obrigado, gente. no meu canal. Um abraço para vocês. Até dia Até 30, lá. se Deus quiser. Yolanda, Boa viagem a obrigada, todos. hein? Tchau, tchau. Obrigada. Até lá. Beijos. Tchau. Até mais.